Wagner, quem é que eu vou entrevistar hoje? É o professor, o antropólogo, o músico, enfim. Com quem é que eu vou conversar agora? Pois é. Um conjunto disso tudo, né? Conjunto disso tudo. Na verdade, eu sempre carrego pedaços de mim por onde ando, né? Então, tem uma construção na história que a gente vai absorvendo e o que é bom eu levo. Então, eu levo um pouco do antropólogo, resistir a considerar-me um antropólogo, mas aí quando no meio me chamaram, eu digo, não, agora sim, porque eu acredito muito na representatividade, né? Eu jamais abriria a boca para dizer que sou um artista, e até hoje eu não digo isso, mas se alguém fala, se alguém te reconhece assim, aí é onde eu percebo. Então eu respeito exatamente aquele olhar. Inclusive, até amplio, né? Se alguém falar de um jeito para mim, é o jeito que a pessoa está falando. Eu não tenho problemas em ouvir como é que você me vê. Certo? Assim, é interessante isso, né? Porque muita gente, não, me chama de senhor, não sei o quê. Eu disse, cara, me chama como você quiser, porque quem está chamando é você, né? Então, eu aprendi a respeitar o olhar do outro. Correto. Se você me chama, sei lá, de menino ou de senhor, é você. Isso, às vezes nem vai fazer tanta diferença para mim, né? Eu tenho noção do que eu vivo. Então, para mim é uma brincadeira de perceber como é que vocês estão me vendo, né? Eu acho interessante isso. Respeitar esse olhar do outro, que nem sempre está errado, né? Pois me fale sobre as suas produções. Você tem um disco de 2012, me parece que tem aí um outro para o ano que vem, a banda Valor de Pi. O que é que o Wagner anda fazendo? Então, o que eu ando fazendo? Eu trabalho em várias searas, mas de um mesmo objetivo, né? Então, assim, o primeiro trabalho que eu fiz autoral, que é o Piauí Contando História, né, Wagner Ribeiro, é um trabalho que mostra a minha preocupação com esse Piauí que muita gente não vê, né? Que é o Piauí cultural, de certas identidades ainda a serem vividas, né, ainda serem melhor trabalhadas pela mídia, enfim. Então, assim, esse CD de 2012, eu já venho trabalhando ele bem antes, né, com a educação, como professor, sempre também usando essas músicas construídas, às vezes com alunos, né, porque eu acredito muito naquilo que não é de uma pessoa só. Em se falando de cultura, me preocupa muito quando há uma individualização das coisas. Isso para mim não tem muita coerência. Porque cultura é exatamente... É um coletivo. É um coletivo. Cultura é um conjunto de fazeres, pensares, visões, relações, convivências, né, de gente. Mas aí, no campo da sua produção, tem disco para o ano que vem? Tem. O ano que vem, na verdade, eu poderia ser até esse ano, mas infelizmente a gente não tem... eu trabalho com o que podemos, então às vezes o tempo ele é levado. Pode ser no próximo ano. A Roda do Mundo. Roda do Mundo é um disco que traz esse Piauí mais do universo do cangaço, não o cangaço em si, mas o que está ao lado dele, por exemplo, a religiosidade popular, né? Sim. Que é uma das partes do cangaço que é trabalhada, mas que é pouco conhecida, né? Então esse disco traz a figura de Ibiapina, né? Que é um grande mestre nosso, que eu acho que a gente precisa conhecer melhor para poder valorizar essa nossa história. Então esse disco, Roda do Mundo, ele traz alguns elementos desse Piauí que vai um pouco mais para trás, né? Ao invés de chegar... Não é uma coisa de 2019. Não, mas esse um pouco mais para trás, ele é atemporal, porque nós não estamos trabalhando com modismo, a gente está trabalhando com algo que eu não tenho dúvidas que daqui a 50 anos vai ser ouvido e sem nenhuma vergonha. E livro? Tem algum aí no livro? Eu tenho um livro chamado Brincante das Memórias. Brincante das Memórias é uma coletânea de todas as pesquisas de oralidade que eu venho fazendo ao longo da vida, né? E eu acho até uma responsabilidade minha disponibilizar isso para o povo, entende? Então, quando posso, eu escrevo uma crônica aqui e ali, ou então entrevistas. Se alguém precisar de material que eu tenha, já pode considerar ser o que eu gosto de partilhar. Disponibilizar. Mas ainda assim eu preciso elaborar isso num livro, eu estou colocando aí
essa ideia, mas não está ainda com previsão de lançamento não. Ele precisa de uma ajeitada. De Esse mais é o livro, tempo. O Brincante das Memórias. O outro livro é o resultado da minha pesquisa de mestrado, né? que foi sobre o reisado, e o livro tem o nome da dissertação, que é Santo Reis mandou dizer para você me pagar. Né? Sim. O título dele é esse, que é exatamente a expressão que o careta diz às vezes quando abre a porta, né? Essa questão do pagamento. Então é um objeto que eu reflito bastante na dissertação, é muito interessante. O pagamento da promessa, o pagamento dos brincantes, né? Os brincadores, como se chama aqui, e o pagamento também simbólico da esmola, né? Então esses pagamentos, eles têm uma coisa muito forte, que é a troca, que é um valor simbólico que está presente no mundo todo, né? Sim. O dar, receber e retribuir, né? Então essas relações, elas estão em todos nós, nas nações, elas estão... É um fenômeno realmente social interessante. E o reisado mostra isso. Bom, dentro das suas realizações, dos seus trabalhos, também tem a colônia gonzaguiana, com 2 ações que se destacam aí no ano, a Missa de Santa Luzia e a Procissão das Sanfonas. Fala um pouquinho de cada uma delas aí. Com muito carinho, né, que a gente contribui lá na colônia gonzaguiana. Eu nunca gostei desses determinismos, por exemplo, de dizer, eu sou gonzaguiano. Eu acho muito perigoso as determinações, né? Os rótulos. Os rótulos, porque para mim a vida é realmente dinâmica e a única coisa constante que tem é a mudança, né? Ou seja, a possibilidade de estar rodando. Essa ideia de movimento é o que me mantém vivo, aliás, todo mundo, né? Se a gente parar de respirar, não vai rolar. E a emoção também está aí, é mover, né? De movimento. A colônia gonzaguiana, aceitei ser chamado de gonzaguiano porque, de fato, é uma grande riqueza, né? A história de Luiz Gonzaga. E não só o Luiz Gonzaga, mas de todo a luz que ele lança, né? A partir dele, que já não é só ele, né? Ele já vem de um movimento. Outros nós. E aí os milagres de Santa Luzia, né? A expressão Sim. que foi alcunhada para falar especificamente de Dominguinhos, de todos os outros sanfoneiros que vêm a partir desse 13 de dezembro, que é quando Luiz Gonzaga nasce. Então, quando eu percebi o valor coletivo, o valor colaborativo que isso tem, aí eu aceitei ser chamado de gonzaguiano, sabe? E aí ajuda a fazer os 2 eventos a que eu me referi. A Procissão das Sanfonas e a Missa de Santa Luzia, o Tríduo. Como eu falei, é uma alegria, né? Eu acho que a Procissão das Sanfonas, ela é uma ideia muito interessante porque ela inclui as pessoas, né? Ela é inclusiva, ela não tem um dono, apesar da gente ter o Wilson Seraim como o nosso grande idealizador, né? O cara fantástico que realmente faz acontecer, né? Tem que sempre lembrar disso. O professor Wilson, apesar de ser ele, né, esse nosso puxador, Sim. mas ainda assim a Procissão da Sanfona tem um caráter de todos somos responsáveis por ela. O nosso maior prazer é quando a gente vê os sanfoneiros se interessando em ir e alguém que faz questão de colocar no seu calendário pessoal, né, aquele 2 de agosto, que é o dia que morreu Luiz Gonzaga, e a gente refletir sobre isso, né? A Procissão das Sanfonas é uma plataforma para coisas boas, né? Dali saem grupos de música, dali sai a criança que quer estudar sanfona, dali sai a mulher que decide estudar sobre, sabe, esse universo da cultura mais nordestina. E então a procissão, como eu digo, é uma grande alegria. A palavra é essa. Ok. Em entrevista recente, Wagner, você afirmou que quem não tem vivência de arte precisa se expressar emocionalmente, o que é danado para cair na violência, na ansiedade, na depressão. Queria que você discorresse mais sobre isso. Bom, não tenho nenhum dado científico para isso, mas o nosso sentimento ele tem muito valor, né? Assim, a arte e a violência, por incrível que pareça, elas partilham dessa emoção, né? Por exemplo, quando a gente tem um canal de arte, eu estou falando bem geral, né? O teatro, até mesmo a música, né? Tanto Sim. como ouvinte, como executante ali, né?
todas essas linguagens artísticas, elas têm o poder de nos, vou dizer, purificar, ou pelo menos fazer uma higiene mental, né, do que a gente vai se poluindo, né? Sim. Porque assim como a sujeira, né, do corpo, que você precisa tomar um banho aqui e acolá para poder diminuir a produção das bactérias, né? Sim. E não sair fedendo muito, a nossa emoção também ela vai se acumulando, né, de pequenas, né, pequenas sujeiras. Então, tirar essa limpeza, ela é feita através, né, de envolvimentos, né, como a arte, ou a religiosidade, enfim, né, tem vários outros meios. Eu acredito que a arte é mais interessante porque às vezes você faz isso até sem perceber, né? Por que uma música muda teu humor, né? Sim. De repente você escuta uma música no rádio ali, por acaso, e diz, meu Deus, que música linda. Aí aquilo muda teu dia, né? Eu passo muito por isso, né? Às vezes uma música me dá um insight e aí eu acho legal isso. Então, assim, sem arte, né? Sem arte, a violência ela é danada para ganhar força, né? Então, sem arte, a gente não vai ter muita sensibilidade para você acaba aí dando um programa de governo para a questão da segurança pública. Exatamente. Não, mas isso é sério. Eu estou falando com as minhas palavras, mas assim, existe pesquisa para falar isso em dados, né? Uhum. Eu tenho um pesquisador chamado Fernando Lebens, não sei nem se ele está vivo, um brasileiro, que ele fala exatamente isso, sabe? Aquela pessoa que não tem nenhum canal de arte, ela vai pegar o carro do pai para dar um cavalo de pau, para poder sentir aquela... Soltar a adrenalina. Então, assim... Solta ali no tocar do violão. Pois é, rapaz. Ou no esporte, né? No esporte. Então, quando alguém faz ali um boxe ou faz ali uma explosão de física, ela está consumindo, de certa forma, né, essa energia que, às vezes, ela pode ser dissipada erroneamente, né? Em violência, né? Tanto verbal como física mesmo. E a gente tem um país aí preocupantemente violento, né? Principalmente nas relações domésticas, né? A questão da mulher, né? Que a gente não pode esquecer, né? Então, é bom que a gente pense em investir em arte e cultura, para tratar de problemas da segurança. Ok. Então, já que você falou em investir em cultura, eu queria que você me respondesse o seguinte: em 2019, quais são as manifestações vivas da cultura piauiense hoje? Piauiense, né? Piauiense. Então, nós temos, assim, vou falar de cultura de práticas sociais, né? Nós temos o reisado, né? Os reisados, alguns lugares mais expressivos, como a Boa Hora, né? Que realmente é um lugar fantástico, diferenciado, é muito bonito aquela tradição. Eu já tive a oportunidade de estar ali e é pesado a noite toda e, cara, tem muita coisa envolvida ali, de coisas boas, né? Então esse reisado também, ele está aqui na periferia da capital Teresina, ele está no interior do Piauí, ele está, né? Inclusive está nas pessoas, né? O reisado é uma expressão interessante. A roda de São Gonçalo, né? Sim. Esse segundo semestre do ano, há muitas rodas de São Gonçalo por aqui, né? Acontecendo. Eu participei de uma recentemente na Fazenda Lagoa Seca, município de José de Freitas, belíssima, né? Lá a tradição lá da família da Liz Medeiros, da nossa grande artista plástica que já se foi, da Eugênia, Patico, enfim. A roda de São Gonçalo é também uma prática bem interessante e que, graças a Deus, está rolando aí, né? Aí temos a divindade, que é a mesma folia do divino, né? Sim. Que essa acontece mais pontualmente lá no Pentecostes da Igreja Católica, naqueles 50 dias depois da Páscoa. Em Amarante, atualmente está bem segura essa manifestação, e em outras cidades, né, do Piauí. Lembrando que também o divino ele pode ser cantado noutra época. Outras, né? Temporadas. Também, principalmente na época dos dias de finados, né? Porque ela tem uma parte fúnebre e às vezes é usada também como uma prática de rememorar aí os mortos, né? Em novembro. Temos o que mais? Eu estou restaurando, né, com a comunidade lá de Campo Maior a Marujada, que é uma manifestação extremamente linda, né? Impressionante como é que é. Marujos fala de mar, de rio, e em Campo Maior
Mas aí a cultura ela não tem limites, né? Então nós já tivemos uma marujada fantástica lá, na década de 70, foi registrada em filme nacional, inclusive pelo grande cineasta Paulo César Saraceni, né, o homem do cinema novo. E essa marujada ela foi, né, Caindo. Foi caindo. Mas os mestres, alguns estão vivos, e nós temos isso em registro de vídeo, né, que é muito importante o registro, para que as pessoas no futuro possam querer restaurar. E nós estamos lá com um grupo de capoeira da cidade e com um reizado lá da zona rural de Campo Maior, da comunidade Fazendinha. Eu estou lá nessa seara de restaurar a marujada, ou seja, fazer acontecer, sabe, pegando os mestres que ainda estão vivos para ensinar para os meninos, coisa que não é, para mim é um prazer, sabe, você de repente sabe da importância que aquilo é para a comunidade, que muita gente não conhece, né, e de repente você colocar para funcionar eu chamo atualmente de prática social, né, para não chamar de manifestação, porque parece que manifestação é algo assim meio mágico, e as coisas não são assim, as coisas são construídas socialmente. Ok. Bom, eu queria, nós estávamos aqui mais no campo das manifestações, práticas sociais, conforme você está dizendo, do Piauí, mas agora eu queria abranger um pouco mais o Estado, falar dessa sociedade, desse piauiense, e te perguntaria, o que é o Piauí na história do Brasil? Piauí é um desafio, porque a minha leitura de mundo, ela sempre tem forças antagônicas que nos fazem ponderar, né? Sim. E o Piauí, ele é muito visto ainda, né, como esse estado pobre, não sei o que e tal. Mas, na verdade, é um desafio, que eu chamo de desafio, porque, para mim, numa visão de arte, onde a gente pensa que é mais pobre, é onde a gente pode fazer uma coisa muito interessante e tirar por cima, como diz o caboclo, né? E também entrando por uma vibe mais transcendental, né, mais mística, a história tem mostrado que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular, né? Então, assim, eu carrego muito comigo essa possibilidade. Ou seja, o Piauí, que pejorativamente, era o fim do mundo, eu fui ver, é o começo do mundo. Quer dizer, eu até canto isso em música, né? Quer dizer, quando a gente descobre a nossa importância científica na Serra da Capivara, né? A nossa posição arqueológica, a gente vai ver que a gente está aí meio que na construção dos primórdios. Então, a gente é o fim, mas a gente também é o começo, né? Entrando um pouco na vibe aqui de Raul Seixas, né? Do começo, meio e fim, dessa coisa holística. É esse Piauí que eu vejo. O Piauí que tem muita gente, sei lá, sem oportunidade, é o Piauí que tem grandes homens, que a história já mostrou e ainda está nos mostrando, né? Piauienses que se destacam, inclusive na política, né, nacional, né? Nós temos grandes nomes, né? E é esse Piauí que mexe comigo, sabe? É um Piauí que pode dar um drible e se mostrar totalmente diferenciado. Aliás, a diferença, né, culturalmente falando, a diferença ela é muito importante. Essas diferenças, sabe? Esse jeito diferente de ser. É isso que faz, às vezes, a própria diferença, né? Então, esse Piauí é que eu acredito, sabe? Certo. Se tem muita coisa errada, que tem, eu reconheço e mando brasa, sabe? Eu não concordo, mas eu não vou parar porque um setor está mal. Eu vou querer forçar esse relógio a andar e eu acho que uma coisa buscar todos os leva outros a outra. setores. Me diga uma coisa, João Cláudio Moreno me disse numa entrevista o seguinte: identidade é aquilo que se forma quando não nos dão nada. E é aquilo que fica quando nos tiram tudo. Você concorda com isso? Qual é a identidade do piauiense? Complexa, né? Não existe uma identidade, né? A gente precisa sempre falar no plural, né? São identidades. Certo. Porque essa questão das identidades nossas, ela realmente é complexa porque a gente negou muitas delas. E quando se nega, a gente cria um problema, entendeu? Então nós temos, por exemplo, para ser bem claro, nós temos uma contribuição afrodescendente no Piauí muito grande de cultura, principalmente em Teresina. E a gente, no geral, negou muito isso. O Brasil nega isso. Assumiu isso. O Brasil ele é um país racista, infelizmente, a gente precisa reconhecer para poder reparar. Sim. E o Piauí também, muito forte.
Então, assim, se eu nego, falando de cultura, se eu nego uma expressão que tem, notadamente, sabe, ali a força negra, a força de África, vai ser difícil alguém, poxa, cadê a marujada? Sim. Aí eu for ver a marujada são negros dançando. A nossa onda com o mar, com o Dom Sebastião, com a nau Catarineta, que vem de Europa para o Brasil. Então, assim, as nossas identidades no Piauí, elas carregam esse probleminha porque a gente meio que, é como se eu dissesse, eu prefiro E esse lá de fora. comportamento que você está dizendo aí, tem a ver com que a cultura de massas, por exemplo, a globalização, acaba incutindo na nossa cabeça? Tem, né? Porque a gente acaba consumindo, né? Nesse bojo que vem, né? A gente é também uma consequência disso. Não só aqui o Piauí, né? O Brasil todo, né? Uhum. Mas assim, trazendo um pouco mais para o Piauí, eu vejo isso no reisado, por exemplo, né? Se o menino não vê o reisado com glamour, com beleza, na mídia, ele às vezes fica querendo se esconder, porque ele acha que aquilo é coisa de pobre, de velho, né? Então vai criando uns estereótipos que faz mal para a cultura. Porque a cultura precisa da nossa força dos idosos, por exemplo. Uhum. Então, assim, eu atualmente... Mas precisa da atenção dos jovens. E precisa desses jovens se vendo ali. Ou seja, o que é a identidade? É você se identificar com aquilo. Sim. O nosso Carlos Martins, o Carlão, né? Falecido artista plástico piauiense maravilhoso, né? O homem que fez aquelas peças de ferro que está em Teresina, a grande capivara lá no Central de Artesanato, aqueles bailarinos no tempo da ponte construída lá há 15 anos, ele fazia daquilo arte, os ferros retorcidos em expressão de leveza. Carlos Martins falou uma coisa interessante. Os meninos pichando um muro, que era para ser arte, né? E largaram um Link Park, não sei o quê, misturaram um monte de coisa e sujaram mesmo tudo assim. E um professor nosso ficou tiririca, né? Dizendo, rapaz, bagunçado. Aí ele falou, olha, quando você não tem nada que o identifica culturalmente, você vai para a sua raiz primária. Qual é a nossa raiz primária? É a nossa existência, é o nosso nome. Então eu entendi por que menino é danado para querer botar o nome nas pedras. Eu mesmo fiz muito isso na minha adolescência. Colocava Wagner, aí botava 22 de junho de 1986. Eu pontuava as datas com o meu nome lá na minha cidade, em Piripiri. Eu ficava pensando, por que a gente faz isso? Porque a gente quer marcar território, a gente quer se identificar, a gente quer ser alguém na vida. Se eu não tenho um boi, que eu veja, puxa, meu boi. Eu me identifico. Se eu não tenho um time de futebol que eu torço por ele, se eu não tenho ali uma quadrilha, não, a quadrilha que eu estou falando é uma dança, junina. Se eu não tenho uma quadrilha junina que me emocione, eu vou caçar o que eu tenho. O que eu tenho de mais meu é o nome, não é? Sim. Então eu coloco o meu nome. Então o Carlão me explicou uma grande coisa. A gente não deve recriminar as crianças quando elas querem colocar o nome nos lugares. A gente deve entender, olha, ele precisa se expressar. Se ele não tem cultura assim que o identifique, ele vai para o nome dele. Então, se eu der para esse menino agremiações culturais, esportivas, ele vai ter o que dizer, ó, eu não preciso colocar meu nome numa pedra de 7 cidades. Aí volta para aquela coletivização que você falava no início da entrevista. Cultura é uma coisa... exatamente. De todo mundo. Dá para entender. Eu acho interessante pensar assim, porque a gente às vezes julga muito fácil, né, o erro do outro, né? Por exemplo, isso é mal educado, né? Olha só como eles fazem. Quer dizer, antropologicamente não existe esse erro, sabe? Sim. Você vai e entra. Por que essa galera gosta de fazer isso? Então a gente vai lá, faz uma etnografia, a gente entra naquele universo para beber daquilo. Por que não pode ser ruim uma coisa que está todo mundo lá, né, curtindo? Então, é melhor que a gente entre um pouco nessa vibe, respeite, né, essas maneiras de expressão e daí tire alguma lição, inclusive para nós mesmos, né? Não exatamente para mudar o mundo, mas para mudar a gente. Ok, eu vou me reportar novamente ao João Cláudio Moreno. Numa análise sobre a cultura piauiense, ele lembra o fato de que a primeira escola piauiense é de 1818, enquanto outras capitais como Manaus, São Luís, Recife já tinham escolas há muitos anos.
que tipo de influência a escola formal pode ter exercido aqui no processo de formação dos piauienses aqui, e esse retardamento dela? Pois é, nós temos aí outra coisa complexa, né? A educação, né? Sim. Porque, pensando assim, institucionalmente, né? A educação tardou chegar aqui, né? A gente tem isso na história. Mas nós temos uma parte de formação que não vem necessariamente das instituições, né? Que é exatamente essa sabedoria popular, né? As nossas heranças, que eu acho que contribui muito. Então, assim, um problema é que a gente meio que esqueceu essa riqueza, né? Do que a gente carrega, da oralidade, né? E foi muito esperar pela escola. Eu acho que cultura não se faz só com o que é oficial, né? Sim. Cultura se faz pelo que é real. Aqui, vamos imaginar Teresina. Teresina começa em 1852, né? Ali naquele quadrilátero central. Mas Teresina é bem antes, no Porto Velho, né? Com os negros do Porto Velho, com os pescadores, com os boieiros, com todo esse povo convivendo. Então, assim, que educação é essa que a gente tardou, né? Foi uma educação oficial, a educação que institui, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com ela, né? Porque às vezes ela deseduca também, né? Então, assim, eleger o que nos forma é meio complicado. Eu acho que a gente cresce mais se a gente começar a reconhecer esses outros valores, entendeu? Por exemplo, enquanto a gente espera muito pelo que é oficial, a gente acaba de crescer internamente. O Brasil sofreu isso, né? A gente olhava muito para Paris, na França, não é? Um tempo de cultura. Teresina, ela tem essa lembrança, né? A nossa Frei Serafim é uma boulevard inspirada na boulevard lá do Rio, que por sua vez foi inspirada na de Paris. Então a gente tem meio isso, sabe? E aí depois você vai ver o que é mesmo que nos diferencia. Não é copiar, cara. A gente muito mais ganharia se a gente estivesse pesquisando, sabe, essas coisas nossas, né? Que só trazendo um pouco mais na história, a Semana de Arte de 1922, ela foi um grande marco no Brasil. Eu acho que a gente deve pensar nisso já da agora. Daqui a 3 anos estamos fazendo 100 anos, né? De 22. Foi uma época em que homens como Vila Lobos, né? Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, essa galera estava pensando em que Brasil é mesmo que a gente quer representar, que a gente quer estudar. E os caras caíram para onde? Vila Lobos veio para cá, para o Nordeste, estudar com o Mário de Andrade, né? No Rio São Francisco, as cantadeiras do Rio, as cirandas, né? As brincadeiras de roda. Quer dizer, o cara pesquisou essas nossas manifestações, essas nossas práticas, que hoje a gente está aí olhando, cadê elas, né? Se ele não tivesse feito isso, a gente estaria pior, sabe? Com isso, você diria que aqui no Piauí nós estamos precisando de uma semana de 2022? Sabe, isso é uma outra questão. A gente não precisou olhar para esse Piauí. O que é moderno? Outro problema. A gente não quer, a gente não queria ser moderno nesses trâmites da modernidade. Eu acho que não é por aí. Mas a gente precisa fazer aquilo que a Semana de Arte Moderna fez, que é voltar-se um pouco o olhar para mais dimensões. Porque naquela época olhava-se muito para os Estados Unidos, como muito se ainda faz hoje. Sim. E o nosso país corre um sério risco de querer voltar a olhar mais ainda, né? Beijar a mão, inclusive, do americano, nada contra. Bater continência. Bater continência, não rola. Então, assim, a Semana de 22, para mim, é importante por esse olhar antropofagicamente, né? Para dentro. Para dentro, sem desprezar o que vem de fora, sim, que eu acho fantástico. Cultura é interessante em qualquer lugar do mundo. Na minha convivência, por exemplo, com culturas bem distantes, né? Eu morei com africanos, né, de vários países da África, lá na França, e vários jovens de países europeus ricos, né? Uma parte da Península Ibérica ali, da Espanha, da própria França. E também trabalhei com gente da Europa pobre, né? Na época a Romênia, né? A cortina de ferro lá que foi boicotada, né? No certo tempo da história. Então, assim, resumindo, o que é mesmo que vale? Nós tínhamos um número altíssimo de suicídio nos países ricos também. Nós tínhamos muita gente sem sentido com todo o dinheiro.
principalmente na Catalunha, né, onde eu pude conviver lá na região de Barcelona, eu recebi esse depoimento. Então eu trazia para mim, cara, que interessante, né? Não é só o dinheiro, não é só a matéria, né? Sim. Então essa nossa contribuição na cultura para a saúde da sociedade, a saúde principalmente emocional, que eu acho que é um grande problema nosso, né? No Brasil, né? A gente, pessoas... Nossa medicina muito preocupada com o físico, com o corpo, Pois é. e as emoções à solta. Quando ela deixa isso, aí fica complicado, né? Porque muitas vezes a cura não está só nessa parte, né? Ela está no todo, né? Aliás, é interessante sobre a medicina, Sim. eu vi um depoimento bonito, rapaz, que não são palavras dele, mas pensando assim, me admiro cada vez mais o Benjamin Vale, né? Benjamin Pessoa Vale. Ele diz que médico é aquele que acalma o paciente para que a natureza cure. Ele falou isso, né, de um grande filósofo aí, usado na medicina. Que é isso mesmo. Ou seja, nós temos condições de crescer em saúde, essa saúde que eu estou falando, que passa pelo emocional, passa pelo social, saúde mesmo, como rege aí a OMS. Completa, né? Então a gente tem como construir isso buscando na cultura, buscando na convivência, buscando nessa autoajuda, no bom sentido, das pessoas, né? Então, quando você divide muito, sabe? Quando você, sei lá, elege demais a coisa partida, isso empobrece e isso causa problemas, né? Quer dizer, acho que a nossa cultura ela tem realmente um problema porque a cidade dita classe média, alta, ela às vezes não conhece certas camadas culturais que estão lá na classe média. E aí não convivem. Então, é uma sociedade separada. Os dois perdem, né? Aí o cara sai daqui do Piauí, vai lá para Salvador, na Bahia, e adora lá o pelourinho, as coisas e tal, mas ele inteligentemente poderia descobrir qual é o nosso pelourinho aqui. Ele tem um pelourinho aqui. Pois é, não, é o que eu estou te dizendo. Isso não é fala minha, né? Muita gente diz isso, que às vezes você vai lá para o sul do país, né, numa dessas viagens maravilhosas que tem, onde tem muito frio, aí o cara vai lá e paga uma grana pesada para alugar um pedalinho, para, né, sei lá, e aí para colocar força, né? E aí chega aqui você tem tanta coisa, né? E às vezes o cara não usa. Então, o problema não é a cultura em si, o problema é que a gente, separado, nós não vamos muito bem. Longe. A gente precisa meio que se conhecer e conviver. Acho que a gente já consumiu um tempo razoável hoje, tem muito mais para a gente falar sobre Piauí, sobre cultura, mas a gente fica com uma outra oportunidade. Eu queria agradecer aqui a sua participação no Pensar Piauí e deixar aí com suas palavras finais aí. Pensar Piauí, que coisa bonita, né? Eu acho que eu sou um bagunceiro de pensamento, né? Porque eu vou falando que nem doido comendo milho assado. Você já viu doido comendo milho assado? Ele vai debulhando aquele milho no dente, não segue uma carreira, mas no final das contas dá tudo certo. Ele está alimentado. Aliás, a gente está muito bem alimentado pelas suas explanações aqui. Aliás, como diria o Gessé Quirino sobre o milho assado, nós somos como esse milho assado, que se não for bem mastigado, sai inteirinho da gente, né? Então, Wagner, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a você. Desculpa o desarranjar das minhas palavras, mas assim, eu tenho um sentimento de mundo que não é meu só, é construído com esse povo, que é o idoso, que são as mulheres. Eu tenho um lado feminino muito grande, inclusive é lésbico, né? Ainda é potencializado ainda. E eu acho que eu me divirto também bagunçando essa coisa do pensamento. Mas, na verdade, tudo que eu jogo aí, se a gente for realmente se acalmar ali, vai ter um sentido. É porque a gente tem tanta sede de conviver que, às vezes, quer falar tudo ao mesmo tempo. Nós vamos voltar noutra oportunidade para você continuar bagunçando. Satisfação. Muito obrigado, Oscar. Um abraço.